João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorraga de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos espectadores, vamos ver agora essa palavra do capítulo 2 do Evangelho de João. João descreve a presença do Senhor Jesus numa festa de casamento. Ele cita como, identificado esse momento como a bodas em Canaã e a água feita em vinho. E olha só o que aconteceu nessa festa de casamento que o Senhor Jesus foi convidado, estava a família do Senhor Jesus aí naquela festa, os seus discípulos, e nós vemos um acontecimento inusitado que é motivo de várias pregações a respeito desse momento, né? Há vários contextos de análise, de pregação nessa história, querido, porque o poder sobrenatural de Jesus se faz nesse casamento. Aqui, o Senhor Jesus ainda não tinha iniciado o ministério dele. Ele tinha acabado de encontrar com os discípulos, né? João anunciando ele, que ele seria aquele, né? Que João, quando todos abordavam João Batista, todos iam lá atrás de João Batista pregando ali no Rio Jordão, anunciando a palavra de salvação, anunciando o reino de Deus. E ele dizia, olha, no meio de vocês tem aquele que eu não sou digno de ir abaixando, a desatar as alpargatas do pé dele, né? E dizia, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo.
Então, o Senhor Jesus já estava sendo anunciado, né? O Senhor Jesus já estava anunciado ali no meio deles, dizendo que o Senhor Jesus já estava presente, aquele que seria o ungido de Deus, aquele que seria o Cristo, o Messias, já estava presente naquela geração. E quando o Senhor Jesus passou ali pelo Rio Jordão, João Batista já apontou ele para os discípulos, falou, eis aquele que eu falo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então os discípulos de João foram até Jesus. E aí nós vimos esse relato no capítulo 1. Então o Senhor Jesus teve esse encontro com o discípulo, e logo em seguida, aquele momento que ele teve esse encontro com os discípulos, 3 dias depois, ele foi para uma festa. Mas até aí, os discípulos estavam tendo uma convivência de ensino, né? O Senhor Jesus simplesmente mostrando o que era o reino do céu, qual era a palavra de salvação, o que faria o Messias, estava ensinando os discípulos, né? E agora aqui na festa de casamento, aconteceu uma situação diferente, porque no meio da festa acabou o vinho. E essa festa de casamento era de pessoas conhecidas da família de Jesus, do Senhor Jesus. Era da família dele, era de pessoas conhecidas da família. E a mãe do Senhor Jesus foi lá anunciar para ele. Falou, olha, acabou o vinho. Por quê, querido? A mãe de Jesus disse, ó, não tem vinho. Foi anunciar para ele aquilo que faltava na festa. Porque a mãe de Jesus, Maria, já conhecia quem era Jesus. O Senhor Jesus, no meio da família dele, ele já demonstrava o ministério e o poder e a glória de Deus que estava sobre a vida dele, né? Então, quando aconteceu esse fato, aconteceu essa situação de constrangimento para a família, constrangimento naquela situação da festa, e que a mãe de Jesus, correndo, já procurou Jesus para solucionar o problema daquela festa, querido. Querido, é assim a nossa vida. Isso que a Maria fez, né, procurando o Senhor Jesus e falar, olha, acabou o vinho, assim é a nossa vida. Isso é uma atitude de oração que a Maria fez, de se colocar diante dele, né, de se colocar diante de uma situação de constrangimento, né, de ordem natural, né, no mundo natural, do constrangimento da convivência com as pessoas. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele dá uma resposta que é interessante nós analisarmos essa resposta dele. Porque ele virou para a mãe e falou, ó, mulher, o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Nem você tem nada a ver com isso, nem eu tenho nada a ver com isso. Realmente, é uma festa que não era eles aqueles que estavam promovendo aquela festa. Eles eram convidados, né? E ele falou, olha, ainda não chegou a minha hora. Querido, essa palavra, não chegou a minha hora, eu tive pensando a respeito disso, meditando, colocando diante de Deus essa resposta do Senhor Jesus, que muitas vezes a gente pode interpretar como uma resposta dura, né? Uma resposta dura para a mãe dele, mas se você olhar no contexto do ministério poderoso da qual o Senhor Jesus veio, né? Quando ele veio já para cumprir aquilo que as Escrituras falam a respeito disso, primeira coisa que nós temos que entender, ele não veio para fazer show. Jesus Cristo não veio para dar show para os homens, para realizar um motivo de festa, para exaltar a carne dos homens. Ele não veio para isso. Ele tinha um objetivo, querido. A vinda dele tinha um objetivo de salvar o homem. Ele tinha um alvo de servir o homem, de trazer o homem, resgatar o homem do pecado, da morte, das trevas, e levar para o reino do Pai dele, um reino de luz, um reino eterno, o reino dos céus, era essa a proposta que ele tinha, era a proposta que ele veio. Mas de repente ele se vê numa situação onde ele não tinha iniciado o ministério dele, não tinha começado o trabalho dele, ele ainda, como filho de Maria, o filho de homem, né, numa condição natural, ele recebe a chamada da mãe para ele iniciar o ministério. Então nós vemos na vida do Senhor Jesus, João dá o relato, que o primeiro a apontar o ministério dele foi João Batista. E o segundo foi a própria mãe dele,
que diante daquela situação ali de falta do vinho, numa festa de casamento, chegou para o filho e falou: olha, Jesus, né, não tem vinho. E Jesus, então, confrontado com essa situação, porque a mãe virou, ele deu a resposta: mulher, o que nós temos com isso? Ela vira para os empregados e fala: olha, faça tudo o que ele mandar. Querida, há contexto espiritual nisso tudo, querido. Há um contexto. Porque quando Maria fala, faça tudo o que ele mandar, ela que estava promovendo, né, o início dele, porque agora nós vamos ver o primeiro milagre que ele faz no ministério dele. É o primeiro milagre do Senhor Jesus. E esse primeiro milagre, o anúncio da entrada dele no ministério dele, se faz ouvir a voz da mãe. Faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele vos disser. Né? Por quê, querido? Porque o Senhor Jesus é a própria palavra. É a palavra, é Deus em palavra que se fez carne. É a própria palavra de Deus que se fez carne. Então, quando ela fala para os homens, ela fala para os servos, faça tudo o que ele disser, ela já está anunciando que a verdade é estabelecida em Jesus. Ela mesmo reconhecendo. Ela é a primeira a reconhecer. Faça o que ele disser. E o mundo insiste em não ouvir, querido. O mundo ainda insiste em não ouvir aquilo que Maria anunciou já no início do Evangelho de João. Faça tudo o que ele vos disser. E aí então o Senhor Jesus, já diante dessa posição, ele já dá ali a ordem para os servos encher umas talhas que não era local não era garrafas, não era recipiente para se colocar vinho. Nós vemos aqui, o João descreve que ele mandou encher 6 talhas de pedra que era para a purificação dos judeus. Então eram vasos que não eram usados para colocar líquido para as pessoas beberem, né? Eram vasos que se dispunham ali para um ato religioso, para a purificação dos judeus. Ele falou: encha essas talhas. Querido, aqui há uma outra conotação importante. Quando o Senhor Jesus coloca aquelas talhas para servir de uma posição, que ia se servir como vaso de um ato milagroso, de um ato do poder de Deus e a glória de Deus ia manifestar no mundo, ele usou um utensílio usado como um ritual religioso. Né? Foi um vaso usado nos rituais religiosos que os judeus usavam para a purificação. Esse vaso, esse recipiente, o Senhor Jesus usou para fazer esse milagre. Porque aquela água que ele mandou colocar naquele recipiente, ele deu ordem para os servos para levar ao mestre-sala, aquele que organizava aquela festa de casamento, para provar. Falou: agora tira uma porção, tira uma porção disso e tira um pouco dessa porção e leva para o mestre-sala. E eles levaram. Aquele servo pegaram aquela água que foi colocada naquele vaso de purificação, levaram para o mestre-sala. Quando o mestre-sala saboreou aquela água, não era mais água, querido. Tinha sido transformado num vinho. E aí veio aquela famosa notícia de que o mestre-sala virou, chamou o dono da festa, né? Chamando o dono da festa e chamou a atenção: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todo já tem bebido bem, então traz o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Aquela água tinha sido transformada num vinho. Querido, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, ele usa de tudo aquilo que o nosso Deus, né, quando ele se fez carne, a palavra de Deus, a própria presença de Deus, feito carne, né, na vida de filho, na natureza de filho de homem em Jesus, todos os elementos que foi criados por Deus, querido, estão a serviço de Deus.
até um vaso que era usado da cerimônia religiosa. A água, que significa as nossas vidas, porque nós somos compostos de água. O nosso corpo, o corpo humano, tem uma composição de 80% de água. É nosso corpo humano. E quando o Senhor Jesus faz aquele milagre, que João identificou esse milagre como o primeiro sinal, o primeiro milagre, ele diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Querido, esse foi o primeiro sinal que o Senhor Jesus deu. E esse primeiro sinal, desde a posição da mãe dele, em mandar as pessoas obedecerem, ouvirem ele, faça tudo quanto ele disser. E quando ele ainda não estava sentindo ainda no ministério ainda, ele ainda estava ali com os discípulos, ainda dando ensino, mas ele ainda não, ele sabia do ministério, mas ele achava que ainda não era aquela hora. E assim acontece em nossas vidas. Quando essa água, querido, que somos nós, né? Essa água que se transforma em vinho pelo poder milagroso da presença de Deus em nossas vidas, quando essa palavra de Deus insere em nosso coração, quando a glória de Deus se faz em nossas vidas, querido, nós ainda não entendemos, nós não conseguimos perceber isso. Não há uma percepção nossa do momento que isso se faz, da hora que isso é transformado. Assim como o Senhor Jesus não tinha ainda, ele como homem, ele ainda na personalidade de filho de Maria, ali na condição de filho de José, de filho de Maria, ele não teve a percepção do limite, da hora em que ele ia se transformar, a glória de Deus manifesta na vida dele e os sinais milagrosos que iam iniciar no ministério dele. Ele ainda não tinha esse entendimento. E aqui nós vemos essa posição dele falar: ainda não é minha hora, quando a mãe dele já anunciou, falou: olha, faça o que ele disser, já colocando ele no ministério. Todos percebiam, João Batista anunciando, ele é o Cordeiro de Deus, a mãe dele já colocando ele, mas ele em si ainda não tinha a percepção desse limite, dessa hora, e que você transforma esse poder de Deus na sua vida. Quando você é a água, corpo natural, um homem natural, para se transformar num homem espiritual. Assim é nós. O ministério do Senhor Jesus, ele para romper esse limite, ele teve essa dúvida. Ele não teve ainda a convicção plena do momento que seria, né? E esse momento eclodiu quando a mãe dele anunciou. E assim em nossas vidas nós não temos, querido. Nós não temos essa percepção de entender quando a nossa vida carnal, quando nós recebemos o poder de Deus de salvação, essa palavra curadora, saradora, transformadora, que insere em nosso coração, nós não sabemos quando isso passa a ser a vida do Espírito Santo em nós. O Senhor Jesus identificou isso, nós vamos ver no capítulo 3 de João, é como o vento. O vento bate, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim a vida do homem espiritual. E é assim que nasce a vida de um homem espiritual. Você não sabe identificar qual é o limite desse instante, desse milagre que faz em nossas vidas. Assim foi o que aconteceu na transformação da água ao vinho. É a transformação, querido, da vida, do toque da presença do Senhor Jesus em nossas vidas, da presença do Senhor Jesus ali naquele casamento. Agora que quando faltou o vinho, faltou a alegria dos homens, faltou a presença de Deus na vida dos homens, ele se faz presente. E nós não sabemos, querido, quando nós buscamos a Ele, quando nós desejamos Ele, nós não sabemos quando esse milagre vai acontecer, qual é o momento desse milagre. Mas é importante nós sabermos que o Senhor Jesus faz, Ele faz. E aí então quando o mestre de sala, aquele que era responsável por estar distribuindo a bebida daquela festa, quando ele provou o vinho,
Quando ele provou aquela água, ele já não provou a água em si. Ele provou o vinho de uma menor qualidade. E é assim as nossas vidas, querido. Quando você é lançado, né? Você ainda não conhece essa transformação ainda. Você não sabe ainda o momento dessa transformação. Mas quando você é lançado à prova dos homens, quando você vai para a prova, quando você vai para o lugar onde as pessoas vão realmente fazer a prova daquilo que está em sua vida, aí sim é que você vai ver o milagre, é que você vai ver a presença de Deus, porque não é pela tua capacidade, não é pela tua natureza, não é pela sua essência, mas é pelo poder milagroso, o poder milagroso da presença do Espírito Santo na tua vida. É isso que faz a água transformar em vinho, que traz da posição natural para existir a presença da unção sobre a sua vida. Esse é o milagre, querido. Esse é o milagre que Jesus faz de salvação, de restauração, de cura, de mudança de vida em nossas vidas. E isso que aconteceu aqui, querido, no primeiro milagre, na qual a glória de Deus foi manifesta nas vidas dos homens, foi para dar essa marca para nossas vidas. Nós que somos homens na condição natural, carnal, feito do pó da terra, né? Mas quando nós exercemos a fé nesse poder de transformação que é a presença de Jesus em nós, há uma mudança, querido, há uma unção. O vinho diz respeito à unção, à alegria do Espírito Santo em nosso coração, a alegria de viver a novidade de vida de Jesus em nosso coração. Esse é o vinho novo. Esse é o vinho novo da presença de Jesus em nós, que traz essa unção, que traz essa alegria da transformação da presença de Deus em nossas vidas. E esse é o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez. E aí João descreve que os apóstolos creram nele, porque até então os apóstolos estavam convencidos por aquilo que João falou e pelo aquilo que Jesus mostrava nos ensinos da caminhada com eles. Mas quando eles viram essa marca do milagre, eles viram a glória de Deus na vida do Senhor Jesus, eles começa a formar realmente os discípulos. Porque nós, para vivermos, querido, para você ser um discípulo de Jesus, você tem que crer, né? Não adianta você ser convencido pelo belo discurso. Não. Você crê é do coração. Você tem a convicção plena dessa verdade. E aqui realmente esses homens começam a realmente seguir o Senhor Jesus dentro da personalidade, não por aquilo que os outros falaram, mas começaram a experimentar esse poder de Deus junto com eles ali. Eles começaram a ver na vida deles o poder já manifesto na vida. E aí é uma longa jornada, queridos. Aí inicia-se uma grande jornada, que nós estamos discutindo isso, nos aprofundando no conhecimento dessa jornada. E aí, o Senhor Jesus, saindo dessa festa, foi para Cafarnaum, junto com a mãe, junto com a família, e ficou ali em Cafarnaum. João descreve que quando chegou a Páscoa, todos eles foram para Jerusalém. E Jesus também subiu para Jerusalém. Até aqui o contexto era de um homem natural que vivia no seio da família, com a mãe, com os irmãos e com alguns discípulos. Só que João descreve que quando ele foi para Jerusalém, ele tomou uma atitude diferente dos homens. Porque ele chegou na igreja, do templo, estava vendo um verdadeiro comércio ali no templo. Ele chegou e confrontou o templo, as pessoas vendendo boi, ovelhas, pombo, e aqueles que trabalhavam com câmbio de moeda, porque Jerusalém era uma cidade cosmopolita, recebia visitantes, caravanas de peregrinos de todas as nações ali ao redor. Então tinha várias moedas, vários tipos de moedas. E estavam os cambistas fazendo troca, assentado. Era um comércio. Como hoje ainda a religião é um comércio. O mundo religioso é um comércio. Se vende produtos, se vende de tudo, né? O mundo religioso é um comércio. E o que aconteceu nesse comércio?
O Senhor Jesus entrou ali naquele lugar, no templo que era consagrado a Deus, o momento onde as pessoas tinham que fazer a oração, né? Está ali fazendo petição a Deus, fazendo as suas orações. Era um momento de comunhão, onde podia se adorar a Deus, era um local de adoração a Deus. E eles fazendo daquele lugar um lugar de comércio. Isso, querido, nasce no coração, a atitude do Senhor Jesus é uma atitude que nasce no coração de todos aqueles que são filhos. Porque quem tem o Espírito de Deus tem zelo pelas coisas de Deus. Tem zelo, tem temor, guarda temor no coração. Não faz da palavra de Deus mero comércio, mero mercado. Mercantilizar a palavra de Deus. Quer dizer, trazer como comércio, troca de dinheiro. Olha, você me paga, eu te dou isso. Compreende? Isso, desde a época do Senhor Jesus, já era mercantilizado essa palavra. O mundo religioso faz isso. E qual foi a atitude do Senhor Jesus, querido? Ele que tem o Espírito de Deus dele, ele que tem a própria palavra de Deus. Ele ali, então, ele começou a derrubar todos. Lançou fora do templo também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Imagina essa cena, querido. O Senhor Jesus ali promovendo uma maior arruaça, limpando aqueles, botando para fora aqueles homens. Os mercantilistas da palavra, os mercadores da vida de adoração a Deus e de oração a Deus. E ele, então, quando ele botou para fora e derrubando as mesas, ele dizia: tirai daqui estes e façais da casa de esses, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Porque assim está escrito, a casa de Deus é chamada casa de oração. Querido, hoje nós sabemos que a casa de Deus, como casa de oração, é o nosso coração, é o coração do homem. É o teu espírito, que é o lugar de adoração. O Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O lugar de oração, querido, é o teu coração. O Senhor Jesus falou para uma mulher samaritana, nós vamos ver esse relato, que chegou o momento de se adorar a Deus em qualquer lugar. Não é mais, não só em Jerusalém, nem só nos montes, mas em qualquer lugar. Por quê, queridos? Ele trouxe esse novo momento para nós homens. O Senhor Jesus trouxe esse momento para nós. De nós adorarmos a Deus em espírito, nós adorarmos a Deus com o coração. Nós nos apresentarmos a Ele com o coração sincero, aberto, fiel a Ele. Mudou, querido, não é mais de exterior, não é mais oferecendo pombo, boi, ovelha, não é mais por gesto de cerimonial, não é mais por cerimônia. É por um coração sincero. É você chegar diante de Deus com o coração sincero. Por isso que ele fez aquilo, por isso que ele botou para fora do templo, para considerar o valor que Deus tem quando nós nos posicionamos com esse zelo de guardar o nosso coração, de guardar o nosso momento da presença dele, aguardar esse momento onde as pessoas se reúnem para zelar e ter a presença de Deus. Tem esse zelo, querido. Entrar na casa de Deus com zelo, entrar na presença de Deus com zelo, com temor no coração. Por quê, querido? Porque isso quem faz é o próprio Espírito Santo, que faz em nós temos essa noção de entender, né, do valor que Deus representa para nós. Porque se você chega diante dele com displicência, né, com um olhar altivo, olhando do lado, ou com o coração no mundo, com o pensamento lá no mundo, qual o valor que ele tem para você? O que significado ele tem para a tua vida? Então, o Senhor Jesus está demonstrando, querido, que o zelo pela casa dele, né? O zelo pela casa dele é o que devorava ele, consumia ele.
Essa é a presença do Espírito Santo, querido. Essa palavra, o zelo da tua casa me devora. Isso tem um significado muito grande para nós. Porque essa casa que o Senhor Jesus se refere, querido, é o nosso coração. Essa casa que as Escrituras se referem é o teu coração. Então você tem que ter zelo por ela, no sentido da limpeza, de você limpar de todas as coisas ruins que muitas vezes nós convivemos com o mundo, né? Com aqueles que são cambistas do mundo, de fazer trocas, barganha, comércio, negócios. Nós não entrarmos nisso, nós fugirmos disso, querido. E nós limparmos nosso coração dessas coisas, para que a presença do Senhor Jesus faça em nós, de uma maneira clara, limpa, e que possamos entrar diante dele com o coração contrito e humilde, para que ele possa receber a nossa adoração, querido, para que ele possa receber a nossa oração. Porque nós não podemos fazer com aquele relato que ele falou a respeito do fariseu e do publicano que foi da casa de Deus orar, né? Ele diz que o fariseu orava para si e por si. Quer dizer, não passava do teto. Ele orava para ele mesmo e por ele mesmo. Ele não orava para Deus. E qual foi a postura, e como é essa postura de orar por si e para si? É a postura daquele que se exalta, daquele que se gaba diante de Deus, daquele que se coloca com o coração orgulhoso e desprezando o seu semelhante. Esse não é o melhor lugar, querido. Esse lugar é o lugar que Deus rejeita. Deus resiste o soberbo. O melhor lugar é o lugar do publicano, que é aquilo que o Senhor Jesus fez. Limpou, tirou os cambistas, tirou o orgulho, tirou a religiosidade, mas colocou um coração contrito diante de Deus. E, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. É essa posição de contrito, querido. É a posição humilde. Não a de orgulho, né? Não a posição de querer fazer comércio, né? Comércio, que comércio? É quando você tem uma coisa que você acha que é de valor e você quer vender esse valor. Você quer vender esse produto, você vai oferecer os produtos daquilo que você acha que é valor e você põe valor em cima desse produto. Eu tenho um produto, eu quero pôr valor, você tem que pagar por esse produto. Querido, não é dessa maneira que nós temos que chegar diante de Deus. Nós não somos cambistas, nós não somos mercadores daquilo que não é nosso. Como é que eu vou vender um produto que não é meu, é do céu? Como é que nós vamos vender produto que é dom de Deus, que não é nosso? Como é que nós vamos vender uma coisa que não é nossa? Como é que nós vamos desenvolver, fazer um mercado de um dom que vem do céu? O Senhor Jesus não é dom de Deus. O Senhor Jesus é do céu, que Ele deu o pão que desceu do céu, o alimento da nossa vida espiritual. Não é por obra de homem, não é feito por uma confecção de empresa, de mercado, de fábrica, não, querido. Não é vendido em porta de mercearia, não, querido. Isso é do céu, isso é ouro puríssimo. Essa palavra, Senhor Jesus, é a própria presença de Deus em nossas vidas. Ele é o verbo que se fez carne, a própria presença de Deus. E a posição que nós temos que ter, querido, é de humildade diante desse poder. É aquilo que a palavra diz, o zelo da tua casa me devorará. É você ter zelo para que se faça a casa de Deus, a casa de oração em nosso coração, se faça pela presença de Deus. Aí, quando aconteceu isso, querido, os religiosos chegaram até ele, foram confrontar ele. Escuta, quem mandou você fazer isso? Por que sinal você nos mostra para fazer isso que você está fazendo, de querer promover o zelo da casa? Quem é você para fazer isso? Por que você está fazendo esse discurso? Quem é você para falar isso? Essa é a posição religiosa. E qual foi a posição, e qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu para eles? Falou, olha, para vocês derrubam esse templo, porque o Senhor Jesus estava falando, por isso que eu estou falando para você, que o tempo que ele veio trazer agora, querido, é o seu coração, é o meu coração, assim como ele se referiu a ele. Porque ele diz, derrubai esse templo, e em 3 dias o levantarei. E quando disseram isso, os judeus não entenderam, os fariseus não entenderam.
E eles chegaram, olha, em 40 anos, em 46 anos, é o tempo que se levou para edificar esse templo. E tu diz que vai se levantar em 3 dias? Mas o Senhor Jesus não deu resposta a isso. Porque isso só foi revelado, querido. Essa palavra que o Senhor Jesus disse, só foi revelado para os apóstolos. Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia, eles entenderam que aquilo que o Senhor Jesus falou a respeito de se levantar o templo em 3 dias, se dizia respeito a ele, né? Ao templo, que é o teu coração, o meu coração. Esse novo templo que o Senhor Jesus veio fazer, querido. Esse é o novo templo daqueles que são escolhidos para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Há um novo templo para nós. A verdadeira casa de oração, o verdadeiro templo da presença de Deus na vida dos homens, é o coração do homem. Queridos, Deus falou para Davi, quando Davi quis fazer um templo para ele, falou, Davi, não vai ser você, Davi. Você, embora você tenha um coração segundo o meu coração, mas suas mãos é uma mão sanguinária. Porque Davi era soldado, era guerreiro. Deus falou para Davi, por Natã, que Natã foi o profeta que foi levar essa palavra para Davi. Olha, Davi, quem vai fazer o edifício, né, de adoração a mim, não vai ser você, vai ser da tua descendência. Não vai ser teu filho, mas vai ser o meu filho, mas da tua descendência que vai fazer. Quando Natã falou isso para Davi, Natã estava se referindo a Jesus, que da raiz de Davi viria o Salvador. E quem seria aquele que construiria o templo de adoração e oração ao nosso Deus? Seria o Jesus. E o nosso Senhor Jesus, querido, veio dar essa palavra para que nós possamos entender que o seu coração, o meu coração, é o templo da presença de Deus na vida dos homens. Ele não vai, como ele diz, eu não habito em templo feitos por mãos humanas. Ele fez um templo dentro de mim e dentro de você, querido. Nosso Deus fez, através do Espírito, da presença do Espírito de Deus em nosso coração. Esse é o templo que Deus escolheu para viver no meio dos homens. Queridos, dito isso, o Senhor Jesus, então, nessa convivência com os religiosos, nesse embate, eles não conseguiam entender essa palavra, porque eles são presos, querido, à questão do ritual. Eles estão presos à questão da formalidade, daquilo que eles foram aprendidos, que eles aprenderam. Eles não conseguem sair desse contexto. Há um cerimonial, há uma atitude humana de cerimônia, de chegar até Deus, não naquilo que Deus fez. É isso que é difícil para o homem religioso entender. Que a comunhão com Deus não se faz, a ligação que o homem tem com Deus não se faz, não é através daquilo que o homem quer, não é aquilo que a religião quer, mas é segundo a vontade dele. Os homens não conseguem parar para ouvir qual é a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Como é que o Senhor quer que eu te adore? É isso que o homem tem que fazer, querido. É olhar, contemplar na Escritura para ver o que ele quer. Qual é a vontade dele sobre a vida dos homens. Porque nós vamos ver em seguida que o Senhor Jesus, João descreve, que muitos creram nos sinais que o Senhor Jesus manifestou. Muitos creram. Muitas pessoas olharam ali naquela Páscoa em Jerusalém, durante a festa, vendo os sinais que o Senhor Jesus fazia, creram no nome dele, creram nele. Mas olha só o que João descreve em seguida. Mas ele diz, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque os conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Compreende? Então nós vemos aqui essa palavra que João diz dentro desse contexto, falando que Jesus não confiava no homem.
E nós conhecemos na palavra de Deus vários textos que falam a respeito disso. Maldito o homem que confia no homem. Nós temos uma palavra lá de Jeremias 17 que fala, ó, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Corrupto, é como um abismo. Né? O pensamento do homem é assim, é um abismo, é enganoso. E aqui uma demonstração clara de que o homem tem que entender essa posição, que o coração dele é enganoso. Que ele não tem que seguir a homens. Né? É isso que João está chamando a atenção para nós. Porque quando o Senhor Jesus determinou isso, ali, João percebendo que o mesmo Jesus não confiava nesses homens que creram nele. Por quê? Eles creram, mas não houve mudança no coração. Eles creram porque eles queriam ver os sinais. Eles queriam ver só o milagre. Mas o milagre que Jesus quer fazer de nós, querido, é o milagre que nós vimos lá em Canaã. É a transformação dessa água em vinho. É a transformação desse coração pecador num coração ungido, num homem espiritual. Né? É essa mudança da água para o vinho, da carne natural para o ungido de Deus, Cristo em mim. A presença da unção do Espírito Santo como casa de oração no seu coração. É esse milagre que Jesus está procurando na terra, querido. Esse é o tesouro que Jesus está procurando. Homens e mulheres que se dispõem a não viver simplesmente os sinais do milagre, de ver uma doença sendo curada, porque isso é natural. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Mas, na realidade, o que o Senhor Jesus quer, querido, é uma fé no seu coração. É você crer, mas crer com fé. Porque isso é que é precioso diante de Deus. Em 1 Pedro diz que essa fé é preciosa, mais preciosa do que ouro puríssimo. Queridos, ninguém paga por essa fé. Não há preço nesse mundo. Bill Gates, homens famosos, riquíssimos, não pode comprar essa fé. Essa fé é dom de Deus, querido. Ela não se vende em mercado. Não é uma mercadoria que você compra. Não está à venda isso, querido. Primeiro que ela é de graça. Ela vem de graça. O Senhor Jesus Cristo trouxe isso de graça para nós. A salvação nele é um dom gratuito de Deus em Jesus. Se você crer, você vai ser salvo. Você vai ter vida eterna com ele. Mas esse crer diz respeito a transformar a água em vinho. É você deixar de viver uma condição simplesmente daquilo que o seu pensamento diz. Porque nós vimos a descrição que Jesus não confia no homem, querido. Ele não confia no homem natural, mas ele confia no homem transformado, naquele que obedece à palavra, naquele que ouve a palavra, vá e não peques mais, e persevera nessa jornada de obediência. A confiança, a mão do Senhor, o poder de Deus está sobre essa vida, querido. É isso que o Senhor Jesus busca na face da terra. Por isso que eu quero fazer um convite para que nós possamos aprender essa palavra, mergulharmos nela e aprender a cada dia mais. Eu quero fazer um convite de amanhã, nós voltarmos nesse estudo do capítulo 3 do Evangelho de João, se assim Deus nos permitir.